Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a participação muito especial de uma mulher que eu sou fã. Eu sigo ela, acompanho desde que eu conheci ela pela primeira vez. Eu quero saber tudo da vida dela e hoje é a oportunidade de saber o Pra Mim Já Deu da Brunielle Lemos. Mas antes, vou falar um oi, né, Bárbara? Oi, fala um oi aí pra gente. tudo bom? E aí, Brunielle, seja bem-vinda. Tivemos uns probleminhas de percurso, mas até que enfim você veio. Manda pau. Que delícia, boa vida. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho de vocês também. E estar aqui hoje, ter esse espaço, poder ser voz, isso não tem preço. Então, gratidão, muito obrigada por dar essa oportunidade de estar aqui. Vou me apresentar pra galera. Eu me chamo Brunielle Lemos, sou idealizadora, fundadora da Associação Transbordamos, sou embaixadora trans do Instituto Avon, faço parte do Conselho Estadual LGBTQIA+, do Estado de São Paulo, sou ativista, militante pelos corpos trans e pelos direitos humanos. Ai, legal, Brunielle. Assim, a gente se conheceu através da assistência social, porque eu trabalho na assistência social, e você, de repente, apareceu lá na secretaria, quando a gente inaugurou lá a Sala da Diversidade, né? Foi aí que eu te conheci. E eu te identifiquei como uma mulher muito empoderada, muito classuda, assim, muito elegante, muito bem colocada no seu jeito de falar. Eu queria saber como é que você caiu dentro de projetos sociais, assim, como é que foi? Sim, para falar um pouco, né, sobre os projetos sociais, sobre a minha vida, eu volto na minha infância, porque eu, enquanto uma mulher trans, e a gente não nasce com essa idade, né, a gente não nasce com 18 anos, com 20 anos de idade, então passei por todo um berço, uma infância, uma adolescência. E a minha família é evangélica, tive um berço evangélico, né? Tive uma educação cheia de regras e doutrinas, né? Então eu mal podia assistir televisão, porque naquela época a TV era a janela pro diabo entrar em todas as casas. Então eu não tinha muito acesso à informação. E muitas pessoas perguntam, como você se descobriu que você é trans? Como você descobriu que você é uma pessoa diferente? Quando foi seu Pra Mim Já Deu, né? Quando agora... E a gente não descobre. As pessoas descobrem antes mesmo da gente e aponta essa descoberta para poder ridicularizar, humilhar e excluir. E eu aprendi que eu era uma pessoa diferente quando eu tive contato com outras crianças, no prézinho, na pré-infância. E aí as outras crianças perceberam o meu jeito de andar, de falar, de gesticular, e eu ganhei um monte de apelido. Eu não entendia o porquê que aquelas crianças me tratavam daquela maneira, né? Então, a gente vai crescendo excluído mesmo desde sempre. Então Você é se muita sentia violência. excluída? Sim, eu já era desde pequena? Com certeza, eu era café com leite. Eu não podia brincar. A minha mãe ia me buscar, eu tava dormindo na calçada. Você porque eu tava filha esperando. única? Tem Não, mais irmãos? Tenho mais irmãos. Que também sofreu muito preconceito por ser meus irmãos, né? E a minha mãe ia me buscar, eu tava dormindo na calçada, esperando a minha vez de brincar. Porque as crianças falavam, espera aí que já que a gente deixa você brincar. E ali eu ficava esperando, né? E eu não podia brincar. Então a gente cresce com isso, a gente cresce com essa exclusão social desde sempre. E com um monte de apelidos, sem entender o porquê que essas pessoas me tratavam dessa maneira diferente. Eu tive o primeiro contato com o bullying na pré-infância, onde um grupo de meninas vedaram os meus olhos, falaram que tinha uma surpresa pra mim. Me levaram até o playground. Lá os meninos já estavam me esperando, eles haviam cutucado o formigueiro, abaixaram a minha roupa e me jogaram de bunda ali. Eu saí gritando ali, traumatizada, essa cena nunca mais saiu da minha mente. E ali eu aprendi que eu era uma pessoa diferente, né? Então a gente aprende da pior maneira. Eu tinha 5 para 6 anos de idade e essa violência tende a aumentar conforme essas crianças também vão crescendo. Porque todo mundo que tava no prézinho vai pro primeiro ano do fundamental
E aí a turminha vai acompanhando, né? O nível de segundo, crueldade vai evoluindo. Tende a aumentar bastante. E nesse momento, essa situação que você viveu ali desde o prézinho, né, na escola, você acha que faltou intervenção de um adulto que é mais consciente, mais preparado para poder te ajudar? A culpa era minha. Você sentia que a culpa era sua? Eu tinha que falar que nem homem, eu tinha que... Fala que nem homem. Anda que nem homem. A intervenção era essa? Isso não é coisa de homem. Faz coisa de homem. Mas isso era na escola? Né? Isso em todos os lugares. Dentro de casa também? Em todos os lugares. Eu não tinha ninguém pra conversar, pra dizer o que estava acontecendo. Então, o psicológico já é abalado desde a infância, porque a gente não tem ninguém pra conversar e pra dizer o que estava acontecendo, né? E quando a gente tem coragem de se abrir, é isso que a gente ouve. Ah, mas você quer ter trejeito? Você quer desmunhecar? Então, eu entendi que pra mim sofrer menos violência, eu precisava performar o masculino. E eu comecei a observar os meninos, como é que eles andavam, falavam, se sentavam. E comecei a performar, a imitá-los, pra mim conseguir sofrer menos violência. E não ser expulsa dos lugares, não ser excluída dos lugares, porque a exclusão de fato acontece. Né? Então, performando o masculino na 5ª série, eu entro pro Grêmio Estudantil. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, né? Uma escola estadual aqui da Zona Norte de São José, na região de Santana. Sempre estudei em escola pública, né? Também eu fui adolescente da Fundas, Fundação Hélio Augusto de Souza, e na Fundas eu era do CIG, do Conselho Infanto Juvenil, fui presidente do CIG. Você sempre esteve ligado a movimento, né? Sim. Sempre na liderança. E aí, adolescente multiplicadores de informação, com orientação sexual e prevenção em ST, AIDS e drogas, né? Enfrentamento à violência. Você é nascida em São José? Do programa Escola da Família, sim. Nascida e criada aqui. Conheci a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, comecei a me envolver em várias atividades, teatro, dança. E comecei a perder meu medo de falar, porque eu tinha muito medo de falar, eu tinha medo de pessoas. Porque era eu abrir a boca pra falar, as pessoas começavam a rir. Ia lá, olha lá, sabe? Então já começava aquelas piadas, né? Começava aquelas brincadeiras de mau gosto. Então eu tinha medo de falar. Porque eu falava, eu era reprimida. Nossa, fala que nem homem, ó a vozinha, né? Então, no curso de teatro, dentro da fundação, consegui desenvolver a minha comunicação para conseguir perder esse medo de pessoas, né? E participava de muitas atividades. Tudo que eu aprendia no programa Escola da Família, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, eu ensinava para crianças aos finais de semana no programa Escola da Família. A gente tinha mais de 13 grupos de danças infantis. Mal pergunto, você disse, você tem mais ou menos a faixa etária, acho que é a mesma coisa que eu e a Jaque, assim, entre 40 anos. É 32. Mais nova. 32. Porque a Escola da Família é um programa que você pegou ele no final, então. Sim. Eu aprendia na fundação, ensinava para as crianças aos finais de semana, né? Então era bastante criança que participava. Eu também era coordenadora da comissão de frente da Escola de Samba Filhos do Sol, da Zona Norte. Eu participava de muitas atividades. Preenchia muito seu tempo. Performando o masculino, né? É mesmo? Nessa época ainda performando o masculino? Ó, se eu não tivesse performado o masculino, esses espaços não seriam ofertados. A evasão escolar de uma pessoa que nem eu, uma pessoa trans, no ensino fundamental é de 54%. No ensino médio, a evasão escolar é de 82%. Né? É muita violência que essas pessoas sofrem. Falam evasão escolar, mas nós chamamos de expulsão escolar, porque aquele ambiente passa a ser uma tortura para aquela pessoa, porque ela é alvo de muita violência. Se com 5 anos de idade eu já fui lançada em um formigueiro, imagina essa violência no ensino médio, né? Com todo mundo na adolescência, então é bem pesado mesmo. Então foi me empoderando através dessas atividades, performando o masculino, né? Comecei a trabalhar, fiz Prodec, fiz cabeleireiro no Prodec, um curso gratuito também que tinha qualificação profissional. E fiz maquiagem no Senac. Comecei a trabalhar na maior agência de modelos do Brasil, como maquiador e cabeleireiro, mas tudo performando o masculino. Chega um momento pra gente que a gente não quer mais performar algo que a gente não é. Eu não queria mais performar algo que eu nunca fui. Eu sempre me senti menina, mas eu nunca pude ter uma boneca, eu nunca pude ter uma blusinha rosa, porque isso não era dito de menina,
né? Então eu fui sempre me reprimida muito, né? Então chega um momento que a gente quer externar, colocar pra fora aquilo que a gente sempre E como é. era na tua casa? Com a sua mãe, seu pai, seus Nessa irmãos? época, eu tava morando em São Paulo, trabalhando na agência de modelos, então eu já não morava mais com os meus pais. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas trans, que são mais velhas do que eu, estudar um pouco sobre as pessoas transgênero, né? Entender um pouco mais sobre a incongruência de gênero. Para quem não sabe, está nos ouvindo ou nos assistindo, pessoa trans, elas nascem com incongruência de gênero. E a ciência explica até mesmo o mês da gestação que acontece a incongruência de gênero. E por nascer com incongruência de gênero, a gente enfrenta... Desculpa, eu não sei o que é muita, incongruência de gênero. Quando a pessoa ela se identifica com o sexo atribuído no nascimento, é uma congruência. Quando ela não se identifica com o sexo atribuído no nascimento, é incongruência. Porque para além da nossa genital, no nosso corpo existem hormônios, neurônios, cromossomos. E tudo tem que ligar com aquilo, porque se não ligar, a pessoa não vai se identificar. E ela vai se transicionar, né? Então, pessoas trans nascem com incongruência de gênero, assim como as pessoas intersexo nascem com características sexuais dos dois sexos, que antigamente a gente conhecia como hermafroditas. Isso E hoje em dia a gente só utiliza o termo intersexo, né? Então eu comecei a conversar com outras mulheres sobre esse processo de transição de gênero, as mulheres trans mais velhas. E aí uma vai passando a receita para outra de remédios, de anticoncepcionais, dito hormônios para essas meninas, e começam a fazer uso de medicamento descontrolado para poder ter uma mudança corporal, para você poder se olhar no espelho e se enxergar que você realmente é. Quando a agência percebeu que eu estava nesse momento de transição, a gerente me chamou, me elogiou, falou da minha responsabilidade. Eu nunca tive nenhuma falta, né, do meu compromisso, de eu vestir a camisa, e falou um monte de coisas legais. Eu achei que eu ia ser promovida, ter um aumento, sei lá. No final de tudo, ela disse que eu não faria mais parte, que ela estaria me desligando e tal. Eu fiquei muito triste, porque eu estava perdendo o meu trabalho, mas eu estava podendo ser quem eu realmente era, sabe? Então, você conseguiu ressignificar, né? Então eu estava muito feliz, porque eu estava colocando pra fora quem eu realmente sou. E aí chega esse momento da gente se declarar para a sociedade. Eu não uso a palavra assumir, porque assumir vem de culpa. Chega esse momento da gente se declarar para a sociedade que eu sou uma mulher trans, né? E é muito difícil esse momento. Quando a gente se declara uma pessoa trans para a sociedade, a gente tem todas as portas fechadas, uma a uma, né? Eu fui vendo todas as portas se fechando para mim. E essas pessoas, nós somos lançadas automaticamente para a margem da sociedade, sem direito a nada. Direitos básicos, né? Como acesso à saúde, educação, lazer, cultura, o direito à vida, que é o mais básico, né? Então, até as pessoas questionam, porque fica colocando tanta sigla, né? LGBTQIAPN+, tudo. Mas é para tornar visível essas pessoas, para produzir política pública para isso também. Porque são pessoas que ficam à margem, elas acabam sendo excluídas. Ao longo da história da nossa humanidade, sempre existiu pessoas trans. E ao longo da nossa história, essas pessoas sempre foram invisíveis, sempre foram marginalizadas, excluídas de tudo e de todes, com tudo funcionando. Tem um estudo de 2020 que comprova que 80% da população global nunca teve nenhum tipo de contato com uma pessoa trans na vida. Ou seja, isso mostra o quanto essas pessoas vivem no isolamento social que todo mundo conheceu em 2020. Acredito eu que ninguém tenha gostado, mas é essa condição de vida em que vivem essas pessoas. 90% das mulheres trans no nosso país têm a prostituição como a única escapatória de sobrevivência. A gente pode andar pelas ruas, olhar, reparar nas lojas, nos mercados, nas padarias, nas farmácias. Quantas pessoas trans a gente vai ver trabalhando ali? Será que essas pessoas não têm capacidade de estar ali trabalhando? Ou será que elas não estão tendo oportunidade, né? Deixa eu perguntar. Aí, só para eu poder fazer a ligação na minha cabeça. Aí foi na época em que você estava... Aí você foi mandado embora, aí você resolveu assumir de fato. Aí como que foi essa transformação e para onde caminhou até chegar ao que é hoje? Sim, e aí eu
não morava com meus pais nessa época, voltei pra casa dos meus pais, né, com meu fundo de garantia. Falei, agora eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar em mim, vou ficar linda, maravilhosa. Mas daí tem a questão da família. Então, Tem isso que eu o queria abandono saber. familiar, a rejeição dos amigos, né? Eu acho que é o mais triste pra gente é o abandono familiar. Eu não criei filho pra ser assim. Se quiser ser assim, vai ser longe de casa. A porta da rua é a serventia da casa. E aí a gente perde o alicerce da família, que é o nosso principal pilar. E aí a gente se vê, de repente, sozinho no mundo, sem ninguém. Quem é que acolhe essas pessoas quando elas são lançadas pra rua? Tem relatos de história de pessoas que são postas pra fora de sua casa com 10, 11, 12 anos de idade. Quem é que acolhe essas pessoas, né? Ninguém da família. Ninguém. Não teve uma pessoa, não teve irmão, não teve tia, não teve. Que teve um olhar carinhoso. Talvez não pôde te dar aquele auxílio, porque a gente sabe que as pessoas às vezes seguem a cabeça do outro, com medo de brigar com o outro, mas não teve ninguém que te falou assim, não, eu acho que você tá certa. Então, o nosso pior inimigo, o pior inimigo da comunidade LGBTQIA+, não só das pessoas trans, é o achismo. É a sociedade achar que a gente escolhe passar por isso. É a sociedade achar que em determinado momento da minha vida, quando eu crescer eu quero ser travesti. Só que não é uma escolha. Só que muitas pessoas pensam ser uma escolha e apontam, é a vida que escolheu. É a vida que escolheu. Então, quer ser assim, vai. Você entendeu? Então, pensa que é a vida que escolheu. E ninguém, de fato, gente, ninguém estende as mãos. Ninguém estende as mãos. Todos os dias... Mas você acha que hoje, os tempos atuais, hoje, porque a gente vem, eu e ela ainda um pouquinho mais antes de você. Mas hoje, nos tempos atuais, isso não está um pouquinho melhorado? A gente vai chegar nos dias de hoje, porque, olha, construímos algo babado que não tinha, que não existia, de empoderamento, né? Para que essas pessoas possam dar o seu próximo passo, seguir dignamente seu caminho traçado. Então, eu, na marginalização social, assim como as 90% das mulheres têm a prostituição como a única escapatória, eu tive que ir para a prostituição. Porque quando a gente é lançado para a margem da sociedade, a gente se depara com os piores pesadelos. A gente passa por situações que a gente nunca imaginou que iria passar. O que a gente encontra lá? Traficantes, delinquentes, vandalismo, cafetões. São gente de toda a espécie. Então, e junto a esse São meio... Paulo pra cá, aí você... Desculpa minhas palavras, mas aí você deu com a cara nas portas, né? Porque você não foi bem recebida, foi exatamente assim? Sim. E aí você teve que procurar um novo percurso pra sua vida. E a prostituição, ela não é um mundo de prazeres e feitiços. A noite traz com o seu brilho enigmático, que a muitos encanta, um lado sombrio, que é carregado de violência. Se a gente ficar 1 hora junto com as meninas nos seus pontos, a gente vai constatar muita violência. A todo instante vai passando veículos, atirando ovos, atirando pedras, atirando até mesmo com arma de fogo para a reta dessas mulheres. E para sobreviver na noite, você tem que ter uma personalidade muito forte, né? Muitas pessoas falam assim, as travestis, as mulheres trans são barraqueiras, são marginais, não sei o que, nananana. Mas a personalidade eu chamo de calo, casca e cápsula protetora. Porque se a gente quer que essas pessoas sejam um anjo na sociedade, a gente precisa construir um paraíso para elas. Porque os anjos não vivem no inferno. E é onde essas mulheres vivem. E para escapar da prostituição, de toda essa violência, porque dorme durante o dia, vive durante a noite, ou pelo menos tenta se viver, para escapar disso tudo, eu fui para um caminho ainda mais difícil, que é o tráfico de drogas. E eu, que na minha adolescência realizava um trabalho de combate às drogas, de prevenção. Quem me viu crescer nunca me imaginou dentro desse espaço. Mas você já estava na sua... Tava vulnerável também, né? Não tinha muita opção. Mas a sua opção, não em questão do tráfico, mas você já estava assim, eu vou me assumir, nem que eu precise ir para isso, para que eu precise ter o dinheiro. Porque Sim, não tinha outra opção de trabalho. Eu tinha currículo, eu tinha profissão, eu levava o meu currículo nos lugares. Ou era assim, e as para você pessoas ser não o que você queria? Eu já escutei a pessoa dizer assim, nossa, seu currículo é muito bom, a gente pode até te contratar, mas você vai vir trabalhar vestido de homem? Aí eu falava assim, não, mas isso é preconceito, não pode. E as pessoas falavam, eu não tenho preconceito, mas as minhas clientes têm. As minhas clientes não vai querer ser atendida por uma travesti ou por uma mulher trans, sabe? E pra gente
a gente passa por tanto sofrimento para poder transicionar e destransicionar para estar dentro que eu queria falar, transicionar. E destransicionar para estar dentro de um mercado de trabalho é cruel, né? É uma violência muito grande. Já é caracterizado como transfobia isso, né? Então eu precisava comer. Eu precisava de dinheiro, porque eu precisava me vestir. Eu precisava ter um quarto, mesmo que insalubre, com um colchão no chão para dormir, para mim não dormir na rua. Né? Então, a madrugada, a rua, ela ensina de outra maneira essas pessoas a sobreviver, sabe? Quanto tempo foi esse processo seu? Então, eu fiquei um tempo no tráfico, fui pega pela polícia. Não E chegou aí a ser eu presa, não. fui parar em um presídio masculino na divisa do Mato Grosso do Sul, conhecida como Parque dos Monstros, na 018, do lado de Presidente Venceslau. Eu morava lá. E a realidade... Não no presídio, a mas naquela área do Oeste Paulista. Eu conheço daquilo ali. E a realidade por trás das grades é uma outra realidade. Somente no estado de São Paulo existe mais de 700 mulheres trans confinadas em presídios masculinos, que sofrem violências, assim, situações inimagináveis, né? Eu não vou nem entrar no assunto de por trás das grades, porque daria um outro podcast. Mas, assim, é muita violação de direito, é muita humilhação, sabe? E eu refleti muito lá dentro sobre toda essa marginalização social, sobre tudo que como a sociedade trata essas pessoas que querem somente ser quem elas são, sabe? A gente não quer fazer mal pra ninguém. Eu quero ser eu, sabe? Se ser eu incomoda a esse ponto, eu vou incomodar. A gente pensa dessa maneira, sabe? Não, é porque eu sou curiosa, gente. Aí, assim... eu sou muito objetiva também, Brunelli. Então assim, eu comecei a refletir, amiga. Eu vou chegar no pra mim já deu. Não, é porque assim, deixa eu te... Não, eu quero saber passo a passo. Vamos lá. Aí você acabou sendo preso, ficou presa. Quanto tempo você ficou? Fiquei 2 anos, 1 ano e meio, na verdade. Primeiro eu peguei uma condenação de 2 anos e 11 meses. Aí eu reivindiquei, que se chama apelação. E aí caiu para 1 ano e 8 meses. E com 1 ano e 6 meses eu ganhei um regime aberto para mim ficar sendo assistida em liberdade. Certo. Né? Mas quando a gente ganha a liberdade da penitenciária, eu me vi livre, né? Mas ao mesmo tempo eu me vi presa novamente na margem da sociedade. Porque você vê aí, ficou aí ainda mais difícil para mim. Porque você ainda, além de tudo, tinha um outro... Quem queria dar uma oportunidade, aí acabou, pega uma tesoura enferrujada e pode se matar. Então, os pensamentos que vêm na cabeça, pensamentos suicidas, pensamentos negativos, é uma sensação de não pertencimento. É como se nada nessa sociedade fosse feita e pensada nessa parcela da população. É como se a gente não pertencesse a essa sociedade, porque a sociedade trata como aberração, né? Para fazer coisas normais. Como, por exemplo, pegar um ônibus. Eu entro dentro de um ônibus, começa a síndrome do cotovelo, né? Todo mundo cutucar assim do lado. É menino ou é menina? É menino ou é menina? Sabe? E a gente, 1000 palavras se resumem em apenas um olhar. Então eu sei quando a pessoa tá olhando pra mim com um olhar de nojo, de deboche, me encarando como se eu fosse um monstro, um alienígena. Sendo que eu sou um ser humano, tenho sentimento, tenho sonhos, tenho família, tenho mãe. Sabe? E a sociedade não enxerga isso, a gente enquanto ser humano, essas pessoas que também, a gente sofre, a gente sente tudo isso, né? Então, a questão do banheiro, se eu tô em um shopping, me dá vontade de fazer xixi, uma necessidade básica do ser humano. No banheiro a gente faz ou o número 1 ou o número 2, mas se eu tô em um shopping, me vem a vontade de fazer xixi, dá um nó na garganta, o coração acelera, e agora? Porque se eu entro dentro do banheiro masculino, eu vou apanhar lá dentro, porque o que os meninos vão pensar que eu tô fazendo lá dentro? E na cabeça deles, eles não vão imaginar que eu tô lá pra usar o banheiro. Se eu entro no banheiro das mulheres, sai mulher de dentro gritando, falando que tem homem, chama a segurança, chama a polícia, e eu só queria fazer xixi, sabe? É todo um constrangimento. Então existe muito relatos de mulheres trans, inclusive com falência renal, mulheres trans que não bebem água, porque beber água dá essa vontade de ir no banheiro a todo instante, e elas não têm um banheiro em segurança para elas conseguir
usar o banheiro em paz, sabe? E por que será que tem essa polêmica tão grande em relação ao banheiro, Então, né? existe uma parcela da população que fala que os homens vão se vestir de mulheres para poder assediar mulheres dentro do banheiro. Mas quando foi que um homem precisou se vestir de mulher para assediar uma mulher no nosso país? E também o assédio, os estudos já comprovam que o assédio contra as mulheres acontece majoritariamente dentro da sua própria casa, com alguém da sua própria família ou do seu ciclo familiar afetivo, né? Então, não existe nenhum caso de assédio sexual dentro de banheiros femininos cometidos por mulheres trans, sabe? Então, é um medo que a sociedade criou esse medo, mas não é um medo real. A gente tem que ter medo desses assédios que está acontecendo dentro dos ônibus, por exemplo, que as mulheres vêm cansadas o dia inteiro de serviço, pega um ônibus e ainda é assediada lá dentro, sabe? Então, a gente tá focando para um lugar errado. O foco não é os banheiros, né? Mas para fazer coisas simples pra gente, enquanto pessoas trans, já é um pouco mais difícil, então cria uma né? dificuldade diante de uma coisa tão simples, né? E aí eu comecei a refletir muito sobre a minha infância, a minha adolescência, sobre o porquê dessa marginalização social automática. Por que essas pessoas se declaram trans e elas já são vistas como marginais, né? Tem essa cultura, esse viés inconsciente, que é a palavra certa. Quando a pessoa vê uma travesti, ela já pensa em barraco, em prostituição. Até porque a mídia, ao longo da nossa história, trouxe essa palavra travesti, pessoas trans, somente em notícias de crime, de coisas negativas. Então, as pessoas cresceram só escutando coisas negativas dessas pessoas, né? Então, é muito revoltante essa marginalização social. E, então, ali dentro da penitenciária, foi quando eu falei, não, quando eu ganhar a minha liberdade, eu vou enfrentar essa marginalização social. Eu vou fazer alguma coisa para fazer a diferença na vida dessas pessoas. A gente sabe que a gente não vai conseguir acabar com o preconceito, mas a gente pode garantir com que essas pessoas não enfrentam isso sozinhas, igual eu enfrentei, sabe? Então, ali então veio dentro, dessa sua dor que você transformou em força para poder ajudar outras mulheres também, outras pessoas trans. Sim, pra mim já deu, foi assim, pra mim já deu. Se depender de mim, essas mulheres não vão mais passar por essas mesmas situações, sabe? Não vai faltar oportunidade mais pra elas, que essas pessoas tenham outros problemas e que elas encontrem outras soluções, que não sejam os mesmos, porque a mesma coisa que acontece comigo se reflete em outras histórias, sabe? E eu costumo dizer que tudo que eu passei é a ponta do iceberg, porque eu sou magra, eu sou branca e eu não sou PCD, porque se a travesti for preta, acabou pra ela. Se uma travesti for gorda ou for PCD, ela enfrenta ainda mais preconceito dentro dessa sociedade, sabe? Então, alguém precisava fazer alguma coisa. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha como que é bem mais, vai mais além. Sim, com certeza. Então, quando eu ganhei a minha liberdade, eu me vi presa na sociedade com a mente assim, com essa crise de existência, né? Infelizmente, o suicídio passa pela cabeça de quase todas as pessoas trans, né? Mas teve um dia que eu tava voltando de um mercado próximo da minha casa, eu fui abordada por uma senhora que tava ali abordando as pessoas e apresentando uma empresa de cosméticos e cadastrando essas pessoas para trabalhar nessa empresa, né? Eu posso falar, né? Na Avon. E aí ela tava ali cadastrando revendedoras. Vai que a Avon olha pra gente, né? Ela tava cadastrando revendedoras ali, ela contou a história dela, falou que através da Avon ela criou as filhas, que as filhas fez faculdade, que são professoras, que ela veio do norte para São José, ela sozinha, ela e Deus, e que hoje ela tem uma vida toda graças à Avon. E ela me ofereceu essa oportunidade. Eu falei pra ela, dá dinheiro, amiga? Ela falou assim, só depende de você. Quanto mais você vender, mais você vai ganhar. E aí, eu com muito medo, né, dos meus documentos não aprovarem, né, por conta de todo o histórico, dei meus documentos, aprovou. Eu saí toda contente dali, com as revistinhas em mãos, né, eu sou uma revendedora da Avon. E olha a importância do acesso à educação. Como eu tinha curso de maquiagem, de cabelo, entendi um pouco de beleza, eu comecei a oferecer para as meninas um curso de automaquiagem gratuito, uma consultoria de beleza. E no final do curso eu oferecia os produtos. Eu vendia
Jogada boa, E eu hein? pedia pra elas depois dar de presente pra uma amiga esse curso, né? Aí eu ligava pra essa amiga, olha, um exemplo, né? Eu acabei de fazer o com a Jaque, e a Jaque deu pra Oi, Bárbara, a Jaque te deu um curso de automaquiagem de presente. Que dia que eu posso ir aí na sua casa? Aí a gente combinava. E eu falava, chama mais algumas amigas, irmã, tia, sobrinha, papagaio, periquito. Reúne todo mundo aí, vamos fazer uma sessão de beleza. Então, no final de tudo, eu vendia e já saía com uma lista de quem outros clientes. Isso, e aí nisso eu ia. E a gente não tem o direito de errar, tá? Porque Não se pode. eu errasse, ia falar, ó, tá vendo? É porque Foi é trans. colocar travesti, ó, foi colocar trans, dá nisso. Então a gente não Pior tem que o é bem direito assim de mesmo as errar. pessoas, né? Tem que ser a melhor. Então no ano seguinte, eu ganhei um prêmio como melhor performance de vendas da Olha região só, aqui do Vale do Paraíba. Parabéns. Foi E aí eu só? fui a revendedora que mais vendeu. E eu, uau, e junto com esse reconhecimento, eu fui chamada para entrar dentro do programa Executiva de Vendas, né, da Avon, ser uma líder de equipe. Então, para mim, foi muito importante esse reconhecimento, me ver numa função de liderança. Para mim, que achei que nunca ia passar daquilo, que eu sempre ia ficar mostrando as revistas e tal. E de repente eu tava com mais de 250 revendedoras que abriram a porta das suas casas para mim, ajudá-las a impulsionar o seu próprio negócio, a vender mais, a falar sobre o empoderamento feminino, sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas, sobre o combate ao câncer de mama. E nisso indo, sabe? Eu fui a primeira pessoa trans a ser uma executiva de vendas, né? E em 2018... Olha, eu ganhei a minha liberdade em 2015. Eu fui presa em 2013, ganhei a liberdade em 2015, entrei pra Avon em 2016. Foi Em novinha, hein? 2017, eu entro pro programa Executiva de Vendas. Em 2018, eu conheço o Instituto Avon, que há mais de 20 anos atua no enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas e no combate ao câncer de mama. E aí que nesse ano abriu o primeiro prêmio Juntas Transformamos para reconhecer e premiar revendedoras ou executivas de vendas que tivesse um projeto ou que tivesse uma ideia de um projeto. Então, quando falou a palavrinha ideia pra mim, eu falei, é isso. Mandei a minha ideia. Você já tinha ideia ou você criou porque deram a oportunidade? Não, eu já tinha essa sede Já de tinha. transformação, de lutar por essas pessoas, de estender as mãos pra elas. Não pode ser só eu. Como você viu que deu sabe? certo pra você, Não pode pode dar ser só oportunidade eu. pra outras e dar É, certo pra outras sim. também. E aí eu escrevi um projeto chamado Avon Abraça as Trans. E aí a minha ideia foi selecionada a nível Brasil. Eu fui pro Palácio Tangará, levei minha mãe comigo. Tive a oportunidade de colocar a minha rainha em um palácio, né? E aí, nesse evento, eu costumo dizer que foi meu primeiro sutiã, porque foi a primeira vez que a minha mãe me chamou de Brunielle, foi a primeira vez que a minha mãe me chamou de filha. Então, pra mim, foi muito importante esse evento, né? E as meninas do instituto, ai, você deve ter muito orgulho da sua filha, né? E a minha mãe, eu tenho muito orgulho da minha filha. E foi muito bom, sabe? Quem deveria ter, mas... Sim, e como parte do prêmio, eu tive duas mentoras, uma social e uma jurídica, que me capacitou para que a minha ideia se transformasse em um projeto e fosse implementada aqui na cidade onde eu moro, que no caso São José dos Campos, né? Então, passei 2019 inteirinha estudando. Em 2019, eu também entro para o Conselho Nacional Deliberativo do Instituto. Fui a primeira mulher trans a entrar para o Conselho Nacional Deliberativo. Também fui capa da revista da Avon. Fui a primeira mulher trans também a ser capa da revista da Avon. Entrei por Memórias Avon, né, para a história da marca, na celebração de 135 anos de empresa. E em novembro de 2019 foi fundada a Associação Transbordamos, que é a primeira e única aqui do Vale do Paraíba voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans. Mostra a camiseta aqui, ó. Temos o enfrentamento à violência como parte do nosso DNA. Pode abrir, E mostra trabalhamos para a camiseta. promover Que linda. e garantir os direitos dessas pessoas aqui no nosso município, né? Então a gente atua com 7 comissões, que é Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Empreendedorismo e Autonomia Financeira, Comissão de Cultura, Comissão Jurídica, Comissão Social e Comissão de Comunicações e Redes Sociais.
Todas as comissões têm projetos que são voltados para essas pessoas, né? Então a gente atua derrubando muros e construindo pontes para inserir essas pessoas em todas as esferas da sociedade. Bacana eu não sei dizer muito ao certo, me corrija, de inserir eles no mercado de trabalho, Sim, né? a gente está com inscrições abertas, inclusive, para o Capacita Trans, que é uma capacitação para o mercado de trabalho, que vai falar sobre network, comunicação não violenta, autoimagem, ferramentas digitais, empreendedorismo. Para eles terem também ferramentas para enfrentar esse mercado de trabalho, Sim, né? e a gente tem o Tem Trans aqui, organizações, onde a gente vai até as organizações, dialoga com o comitê da diversidade. Caso não tenha, a gente ajuda a criar um comitê da diversidade. A gente dá um treinamento, né, para construir um ambiente seguro e acolhedor para essas pessoas. Então a gente conversa com todos os colaboradores, tem cartilhas, né, e tudo mais. E como que é a E abre aceitação um das processo empresas? seletivo para contratar somente pessoas trans. Então hoje a gente tem pessoas trans atuando em grandes empresas aqui na nossa região, na indústria, né, no comércio, no comércio lojista, em shoppings, em call centers, né? Então a gente tem bastante pessoas trans, a gente conseguiu construir. Hoje a gente conseguiu construir uma rede de apoio e essas pessoas não ficam mais desamparadas, né? Então, nem que seja para uma acolher a outra, mas a gente tem essa rede de apoio onde a gente se ajuda, né? A gente se ajuda para que essas pessoas possam se dar o seu próximo passo. Dentro das empresas, estudos, não sou eu que estou falando, né? Estudos apontam que o tema de diversidade é bem recebido por 98% dos colaboradores. Ai, que bom. Na verdade, as pessoas querem ser elas mesmas, cada vez mais. É porque quando Isso você eu não estou falando só de pessoas quando trans. Quando você fala de você se mostrar quem você é pro mundo, né? Isso é de todo ser humano. A gente é espelho para as outras pessoas serem elas mesmas. E isso dentro do mercado de trabalho é muito importante, porque as pessoas não querem performar alguma coisa lá dentro. Todo, né? Deixar elas na catraca e entrar para dentro da empresa performando algo que ela não é. Ser quem você é, inclusive, faz com que a pessoa produza mais. Então aumenta a produtividade, diminui o índice de rotatividade, aumenta a criatividade e o índice maior de lucratividade. Então, diversidade no mercado de trabalho é um tema muito debatido, inclusive até dentro da Bolsa de Valores. Está dentro da Agenda de 2030 da ONU, né? A gente falar mais sobre gênero, sobre essa erradicação da pobreza, sobre a diversidade. Então a gente precisa falar sobre isso dentro do mercado de trabalho. E isso é muito bem recebido, muito bem aceito. Não, então que onde a gente vai com o Tem Trans aqui, a gente consegue inserir pessoas trans. É libertador, né? Porque o mercado de trabalho acaba engessando muita pessoa e adoecendo muitas pessoas. Hoje na associação tem pessoas trans que têm uma qualidade de vida que nem eu tenho, sabe? Que tá super bem, assim, tá trabalhando, tá tendo acesso a lugares inimagináveis, a coisas incríveis, né? E isso é muito importante. Então a gente já conseguiu impactar mais de 2.000 pessoas com nossos projetos. A gente tem projeto A associação, ele pega o Vale todo. O Vale todo. A gente tem embaixadores em todas as cidades do Vale do Paraíba, né? Que levam a associação. São 17 cidades. Mas ao todo, né, aqui no Vale são 39 cidades. Eu represento essas 39 cidades no Conselho Estadual LGBT, né? Eu sou a única do Vale lá no Conselho, também representando o interior aqui do estado, né? Que é muito tímido as coisas que tem para nossa comunidade aqui no Vale do Paraíba, né? É muito conservador ainda, é muito como que eu vou te dizer? Ainda tem muita ignorância, porque as pessoas não são ruins. A sociedade não é ruim, as pessoas não são más. É ignorância, não é intolerância. E quando a gente chega com a informação, a gente derruba com a ignorância. E as pessoas começam a olhar para essas pessoas com outro olhar, com um olhar mais humanitário. Começam a enxergar o ser humano por dentro dessa pele, por trás dessa roupa, sabe? E isso é muito importante, né? Então, hoje a Associação Transbordamos vem fazendo um trabalho pioneiro no município, de fato, empoderando essas pessoas, incluindo em todas as esferas da sociedade, né? E chamando a sociedade
para esse diálogo, para essa conversa, porque o trabalho não é só nosso. O trabalho também tem que estar nas UBSs, tem que estar no CRAS, tem que estar dentro das escolas, tem que estar no tiro de guerra, tem que estar na delegacia de polícia. Todo mundo tem que estar sabendo a lidar com a diversidade, porque a sociedade ela é diversa. A diversidade está aí. E se a gente não está apto a conviver com a diversidade, a gente não está apto a conviver com a sociedade. Porque ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Você só é o que você é justamente por você ser diferente. Ninguém é igual a ninguém. E a gente precisa jogar luz na diversidade, aprender a valorizar a diversidade e respeitar as pessoas como seres humanos. Né? As pessoas precisam entender que todos nós somos agentes de transformação na sociedade. E que se não for pelo amor, que seja então pelo respeito. Uhum. E agora vamos lá. E depois que a sua mãe aceitou, não sei assim que diz, como que o convívio dentro de casa agora? Você voltou pra casa, você mora sozinha? Sim, eu moro com a minha mãe. Na verdade, existe toda essa cultura que nem você fala, né? Será que hoje em dia as mães estão expulsando? Muitas mães não. Hoje em dia a gente tem um coletivo chamado Mães pela Diversidade, que acolhe a família, que acolhe mães e pais dessas pessoas, que tem rodas de conversa, rodas terapêuticas, para esses pais saber como lidar com isso. Porque assim, quando uma pessoa transiciona, tudo se transiciona também. Exatamente, porque assim, eu não sei, mas assim, pro pai e pra mãe também que vem de culturas, que é tudo cultura, para eles superarem isso, eles também precisam também ter uma rede de apoio para que eles possam compreender de forma que entenda que tem que ser assim. Sim. Porque a cultura é muito difícil de ser quebrada, na minha cabeça é muito difícil. Mas o maior medo dos pais é o medo da violência. Então às vezes o medo dos pais é o medo da violência. Então você a rejeição, passar, essa primeira rejeição que vem dos pais é uma rejeição de medo. Então, na mente dos pais é assim, eu vou rejeitar e ele vai desistir. E aí ele não vai sofrer. Tá entendendo? Exatamente. Não vai apanhar lá na rua, não vai passar por aquilo. Isso. Então, é melhor eu quebrar aqui, né, para que ele não sofra lá. É o medo, porque sabe que como é que vai ser tratado na sociedade. Porque todo mundo sabia que eu era uma criança trans, sabia? Porque quando eu me declarei trans, o que eu mais escutei das pessoas era... eu já sabia, você tinha jeitinho mesmo. E eu falava, nossa, você já sabia e deixou eu enfrentar tudo sozinha. Era que o seu ainda é além, né? Não é homossexualidade, é gênero mesmo, Sim. né? Então já vai além, assim, porque tem o preconceito também, tem uma graduação, né? Então, com as pessoas trans é maior do que a pessoa homossexual. Sim, né? sim. A chance de uma pessoa trans apanhar por transfobia é 4 vezes maior do que de um gay apanhar por homofobia, sabe? Porque hoje em dia, na onde a gente vai, a gente vê pessoas gays, lésbicas trabalhando. Na onde a gente vai, essas pessoas já conquistou o mercado. Mas as pessoas trans ainda não. A gente está conquistando agora, mesmo que em passos curtos, mas a gente está trabalhando hoje para amanhã ser diferente. E isso faz diferença, né? A gente não pode cruzar os braços, aceitar, porque a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos de idade. É a menor expectativa de vida que tem no nosso país. E pela 15ª vez consecutiva, o Brasil é o país que mais mata as pessoas trans no mundo, sabe? Eu fiquei refletindo aqui agora sobre penitenciária. É uma coisa cabulosa, né? Deveria ter... Não sei como que a gente poderia tentar ver uma política. Hoje eu volto nas penitenciárias, eu volto, dou palestras, a gente trabalha para ter uma cela separada, para ter uma ala separada, entendeu? Para inclusive mulheres trans escolherem se elas querem ir para a penitenciária. Porque aí deveria ir para feminina. Sim, o certo é ofertar para ela. Né? Então, só que se não tem ninguém por trás, uma comissão jurídica, um advogado ali, dizendo, olha, o direito dessa pessoa escolher para onde ela vai, ela não tem esse direito garantido, porque a voz dela ali dentro, você entendeu? Tratam de fato como ninguém, como marginal. Então, essas pessoas têm direito, mas tem que ter pessoas ali por trás. Olha, é direito dessas pessoas, e se você
não fazer valer e cumprir esse direito, a gente vai representar. Então é onde que as pessoas começam a respeitar. Hoje existe isso. Hoje existe. Então há a opção, Hoje se tiver existe. alguém que lute, há a opção de escolher. Sim, tem que lutar. Até que depois que morre, a gente tem que continuar lutando. Porque morre a Maria, eles querem enterrar o João, né? Eles querem. Até depois que a pessoa Mas a trans documentação morre. não muda? Não, a pessoa pode fazer a retificação de nome e gênero, mas mesmo ela fazendo a retificação de nome e gênero, se deixar, a família enterra com o nome morto. Sabe? Nossa. Então é muita violência, mesmo depois que morre. Sabe? O apagamento histórico que é feito na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, na década de 60, pessoas trans eram lidas como loucas. E aí lançavam elas em manicômios, davam eletrochoque na mente e tal, se tratavam como loucas mesmo. Quando terminou esse lance, né, que tinha esses procedimentos horrorosos, veio a ditadura militar. Aí foi E pior. aí, Repressão total. nossa, e quando acabou a ditadura, veio a Operação Tarântula, uma operação da Polícia Militar na década de 80 para 90, e a ordem era: prendem essas pessoas. Eles estavam achando que essas pessoas estavam disseminando o vírus do HIV, culparam essas pessoas pelo vírus da AIDS, e aí eles prendiam, elas tinham horário para circular na rua, e para escapar da Operação Tarântula, essas travestis, elas tiravam uma navalha debaixo da língua, e daí vem a expressão navalha debaixo da língua, e elas se cortavam, porque daí espirrava o sangue, e os policiais, com medo do sangue, por achar que aquele sangue era um sangue contaminado, não prendiam elas, só tocava, vai, vaza, sai fora, sabe? Então elas tinham que correr, elas passavam por... Então, quando terminou, né, somente na década de 90, que a Organização Mundial reconheceu que não era um problema mental. E 2022, janeiro de 2022, foi o prazo máximo que a Organização Mundial da Saúde deu para todos os países se adequar ao CID-11. Tirar do CID-10, do CID-F64, né? e colocar no CID-11, que o CID falava sobre saúde mental e agora fala sobre saúde sexual, que é a incongruência de gênero. Né? O fato de estar no CID, né, que já é o Cadastro Internacional de Doenças, já é uma problemática, mas a gente precisa de ter uma entrada para a gente conseguir ter garantido pelo menos o acesso à saúde, né? Porque a gente tem um sistema que exclui. Vou dar um exemplo bem básico para vocês, não é para confundir a mente dos telespectadores, não. Eu sou uma mulher trans, mas existe homem trans. Então, os homens trans, eles têm vagina, né? Eles precisam passar no ginecologista, eles precisam fazer acompanhamento de colo de útero, que é o exame Papa Nicolau e tudo mais. Se esse homem trans, ele for retificado, na certidão de nascimento dele tá lá sexo masculino, tudo bonitinho, ele não agenda. O sistema não permite que agenda. E se esse homem trans, porque a identidade de gênero não tem nada a ver com a orientação sexual, se esse homem trans for bi ou for gay, se ele se apaixonar por outro homem e ele engravidar, como é que ele vai fazer pré-natal? Como é que ele vai fazer para conseguir gerir? A gente teve um caso de um menino de 17 anos de idade, sabe? Que engravidou. E aí? Sabe? Mas graças a Deus, aqui em São José, o Projeto Casulo acolheu de uma maneira assim surreal, respeitou a identidade. Hoje ele já nasceu, tá criando seu filho, é pai. Então, assim, é muita dificuldade porque o sistema não permite. Sabe? No meu caso, enquanto uma mulher... O sistema ainda não é inteligente. Não é inteligente. No meu caso, enquanto uma mulher trans, por exemplo, se me dá um câncer de próstata, de testículo, alguma coisa assim do gênero, se eu for retificada, eu tiver lá sexo feminino... Você não é retificada? Ainda não. Como é que vai fazer pra mim conseguir ter esse atendimento? Sabe? Então é difícil. Aqui em São José mesmo, no SUS, existe o processo transexualizador no SUS, que essas pessoas têm um acompanhamento médico para terapia hormonal, tem um monte de direito que essas pessoas têm. A harmonização facial, a prótese de silicone, a readequação, né, a cirurgia de redesignação sexual. Só que se eu chego numa UBS, numa unidade aqui em São José, pedindo por esse serviço que tá na portaria, tá no SUS, tá no papel, tá lá, eles vão dizer, não tem isso aqui. Você vai ter que ir lá em São Paulo. Sério? E aí lá vai a gente pra São Paulo. Aí chega lá em São Paulo com um comprovante de residência aqui de São José. Não posso aqui. Eles vão dizer, que ir lá em São não, José. Você mora em São José, então não é aqui que você tem que ser atendido, não. É lá em São José. Tomando lugar, ainda tá que tomando a lugar gente de gente faz? daqui ainda. Nada. A gente não tem atendimento. E a mesmo? Pessoas trans têm acesso à saúde no Google. A gente pesquisa os sintomas, vai na farmácia, compra o medicamento, é automedicação. Se precisar aplicar a injeção, a gente mesmo se aplica. Se
precisar aplicar um hormônio, a gente mesmo se aplica. Olha só. Sendo que o direito à saúde é um direito constitucional, está na Constituição. O artigo 5º da Constituição Federal é um conto de fadas, onde diz que todas as pessoas são iguais perante as leis, todas as pessoas... E é um conto de... Se aquilo fosse verdade, eu não passava por um mínimo que eu passei, sabe? Se isso fosse de fato colocado em prática. Por isso que a gente precisa falar sobre pessoas trans, sobre políticas públicas para essas pessoas, para a diversidade em si, né? Eu costumo dizer que a gente precisa construir lugares seguros na sociedade para as mulheres pretas, porque se o lugar for seguro para uma mulher preta, o lugar é seguro para todo mundo. E hoje em dia, na onde que uma mulher tem segura, fica segura no nosso país, né? A gente viu ano passado a mulher dando luz e o anestesista abusando dela, né? Então, assim, na onde que a mulher tem segurança no nosso país? Em um país onde majoritariamente a população é de mulher, né? 52% da população é mulher e os outros porcentagem foi gerado por uma. Mas as políticas são criadas por homens, né? Em sua maioria. Porque quem ocupa os espaços políticos são homens, porque não dão espaço para as mulheres. Não, então, não a gente tem que necessariamente. lutar A gente também tem que correr espaço. atrás, já. Mas então, tem igual muita mulher também que não quer. Eu não quero mexer com política. Mas eu não escuto vota muito em mulher. disso. Mas ela não vota em outra mulher. Então, sabe? Então, se a mulher ela não quer mulher, se envolver às vezes, com política, quero, ela vote em outra tem muita mulher que eu escuto. Eu não gosto de política. Não sei o quê, mas quer descer a lenha, mas não quer se envolver na política e também não vota em mulher. Na verdade, então, a gente, ó, tá vendo uma... mulher eu falo porque eu sou mulher mesmo, não é muito né? acolhedor para as mulheres. Né? Porque fica muito cômodo, porque assim, mas aí só tem homem lá. Eu vou ficar no meio de um monte de homem, mas é aos pouquinhos, uma agora, uma depois. Todas as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, toma posse desse lugar que também é seu por direito. Porque vamos assim, se empoderar e ser voz eu acho por mais mulheres em espaço de poderes, espaço de decisão, com a caneta na mão para dizer eu que sei lutar pelo que é por não nós, gente? Porque é muito fácil o homem querer falar alguma coisa pela gente se eles não estão na nossa pele. Não que eles também não saibam, mas assim, é mais fácil quando você vivencia. Igual eu não posso falar por ela, porque eu não vivenciei ela. A mesma coisa uma pessoa falar, uma pessoa branca... A gente pode dar o apoio, né? Uma pessoa branca. Eu escuto isso direto. Eu sou branca, eu não sei, nunca fiz preconceito, mas ouvir essas pessoas. Vamos ouvi-las. Só que a gente que é negro... Eu passei preconceito, então assim, tudo bem, cada um dá o que tem, mas eu passei preconceito. Mas eu já ouvi falar, nunca passei preconceito e nunca desfiz de ninguém, mas ele não tem noção do que é o passar o preconceito, assim como eu não tinha noção do que é eu não tenho uma noção do que é uma pessoa trans. Então muitas a gente só vai conseguir passam lutar pela violência sem saber que está passando por uma situação de violência. A gente só vai conseguir lutar quando a gente estiver lá de fato. Então a mulherada quando mesmo, a democracia de fato for colocada em prática, porque a palavra democracia vem da participação de todos, sem exceção, né? Então, se a gente está excluindo alguém, a democracia não está funcionando, né? Então, a gente, por exemplo, tem que... Uma frase que as pessoas com deficiência usam muito, que é nada de nós sem nós, sabe? Então, a gente precisa ter isso em mente, nada de nós sem nós. Se vai falar sobre um LGBT, convida um LGBT para falar. Se vai falar sobre a mulher preta, chama uma mulher preta para falar. Se vai falar sobre a pessoa com deficiência, chama uma pessoa com deficiência para falar. Dar voz para essas pessoas, deixa elas trazer as suas narrativas, as suas experiências, as suas dores, os seus anseios, né? Quais são as suas especificidades, o que vocês estão precisando nesse momento, né? Mas a sociedade, ela tá tão acostumada com a violência, que a violência passa do nosso lado e a gente não faz nada, né? Tem aquele mito que roda até hoje na sociedade que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Ou culpar a vítima, sabe? Também. Mas o que ela fez? Ela procurou, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Vou contar uma história pra vocês, como que a sociedade está acostumada com a violência. E eu escutei essa história de uma mulher num seminário sobre enfrentamento à violência de gênero, e ela estava contando essa história. O carro parou ela numa avenida movimentada, o cara abriu a porta, desceu e segurou ela pra colocar dentro do carro. Ela começou a gritar por socorro. E o cara começou a xingar ela. Você me traiu, eu te amava.
E começou a falar um monte de palavrão, baixo escalão, que Até falam para as mulheres, né, nesses casos. Ah, você é isso, você me traiu, você é aquilo, eu te amava e tal. Todo mundo achando que aquele cara, de fato, tinha alguma coisa com aquela mulher e que ela realmente tinha traído ele, sei lá. Que merecia levar os Ninguém tabef. fez nada. O cara colocou a mulher dentro do carro, uma avenida movimentada, levou ela dali, estrupou, quase matou. E ninguém fez nada. Ele pegou ela numa rua em movimento. Com o discurso de Então, que ele assim, era o dono dela. Com certeza. Então, assim, não existe esse lance de quem briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente não pode normalizar a violência. Violência é violência. Numa mulher a gente não bate nem com uma flor, né? E às vezes a palavra é pior que um tapa, né? Então, às vezes a ofensa, a agressão, mulherada, também é verbal, não é só física, é psicológica, é financeira. A gente tem que estar atenta. E às vezes a violência ela é tão sutil que a mulher ela não consegue perceber e acaba sendo essa violência sutil, ela é muito mais prejudicial, porque a mulher acaba se culpando. Sim. E aí quando ela vê, ela tá envolvida Já naquela adoeceu situação. psicologicamente. E aí é uma dependência emocional muito grande. Aí tem a questão também, geralmente quem tem filho fica preso mais ainda, porque, mas eu tenho um filho, né? E aí vai levando aquela situação de um casamento que não tá muito bacana, mas aí pelas crianças, e às vezes é a própria pessoa que tá presa num balaio de gato, que vai dando desculpinha daqui, desculpinha de lá, e o aliciador, né, só fazendo o que ele quer com a situação e manipulando e cada pessoa tem o seu tempo também. Não dá pra gente falar assim, larga ele, não né? dá, não. Sai fora, não é. Você tem que Porque sair da a pessoa pessoa. também tem o tempo dela. A gente tem que fortalecer para que ela consiga se organizar para sair daquela situação. Porque, às vezes, se ela sair abruptamente, é pior. Ela tem que ter uma rede de apoio. Ela tem que ter uma rede de apoio. E às vezes ela não consegue sair, mas numa situação de emergência, ela tem para quem ligar. Mas né, então, só que tudo começa onde? Quando muitas vezes, para chegar na rede de apoio, a pessoa tem que ter a percepção de que está sofrendo alguma coisa. Sim, tem que ter identificado que ela tá e às vezes ela não está conseguindo violência. identificar. Por isso que é importante que outra pessoa comece, abrir os olhos nós ali. que temos um pouquinho de conhecimento, possamos ajudar a pessoa a falar, olha, eu acho que não tá legal isso aí, né? Mas é aquilo que a Brunelli falou também, tá muito naturalizado na nossa sociedade, essa questão da violência, né, contra a mulher. Deixa se ferrar, deixa lá. Vamos me meter ela gosta, né? Eu que escutei absurdo, tanto né? isso, Que absurdo. gente. Ela Quem que gosta de sofrer, depois quem ela gosta de volta apanhar? com ele, é que nem eu costumo dizer, gente, lógico que ela gosta dele, gente. Ela não gosta dessa atitude dele. Essa atitude dele é péssima. Se a gente pudesse tirar essa atitude dessa pessoa, acabou. É essa atitude dele de agredir, de ir pra cima, de humilhar, de gritar. É isso que ela não gosta, mas da pessoa em si, ela tem uma história com essa pessoa. Ela teve vários momentos, não tem como apagar do dia pra noite não dá pra isso, simplificar, né? a situação. Mas as mulheres estão se empoderando, nós estamos alcançando espaços dentro da sociedade, estamos chegando cada vez mais perto, estamos vivas e ninguém esperava, né? E é isso que a gente tem que jogar luz e celebrar as nossas vidas, as nossas conquistas, porque por mais que o ontem foi muito difícil pra gente, a gente tá trabalhando hoje pro amanhã ser diferente e a gente sonha com uma sociedade livre de violência, uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde as pessoas possam ser livres, donas de si, empoderadas, possam ter seus direitos garantidos, né? E isso faz toda a diferença, possam ter qualidade de vida, né? Todo mundo aqui em São José tem uma frase de efeito da prefeitura que é bom mesmo é viver em São José. Não perguntaram isso pra gente, né? Mas a gente tá... Tá bom viver em São José. Mas, amiga, a gente tá trabalhando pra gente fique falar bom isso também. queremos Eu também quero falar, que sim. É bom. Brunelli, você falou assim que durante muito tempo, pra você ocupar o lugar na sociedade, você teve que performar o masculino. Depois você virou o jogo e começou a performar aquilo que é você mesmo, né? Que é feminina. Hoje você está confortável com aquilo que você é, aquilo que você mostra para a sociedade, aquilo que você, como você se vê no seu cantinho sozinha também, como que você eu se tenho, sente? não, ainda não cheguei na onde eu queria chegar. Eu tenho muitos sonhos. A minha transição ainda não concluí a minha transição, sabe? Eu tenho muitas coisas para mim alcançar.
Eu deixei de olhar pra mim pra olhar por um todo, né? Que nem você perguntou, você tem seu nome retificado? Eu falei, não. Daí você falou, nossa, mas ela já retificou o nome de tantas pessoas e o nome dela não é retificado, porque não é sobre mim, sabe? Foi que o seu pra mim já deu lá maior. atrás, que ela pensou, agora o que eu passei, eu vou fazer ninguém nunca mais passar. Não é sobre mim, sabe? Eu vou... Ficou muito maior. Então, não adianta eu correr atrás de alguma coisa pra mim. É muito fácil a pessoa dar pra mim e falar assim, fica quieta, sabe? Essa A que é sua luta é bem retificação. maior, o seu Não é pra propósito mim, é maior. sabe? Então, se não for bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, não tá bom pra mim. Então, por isso que eu ainda vou retificar meu nome, eu ainda tenho as minhas cirurgias plásticas que eu quero fazer, tenho a minha faculdade que eu quero fazer, a minha graduação que eu quero fazer. Quer fazer em quê? Gestão pública. E aí, gata? Você quer ir pro meio político. Calma, Aê. querida, não dá... Eu quero no seu ar. Calma, a Lutar pela gente tem gente. muito caminho ainda pela frente, né? A gente tá caminhando pra gente conseguir. Na verdade, São José nunca elegeu alguém da comunidade LGBT, né? Então a gente tá trabalhando pra construir isso pra gente, um espaço, um lugar pra chamar de nosso. E uma cidade, até porque a nova geração que tá vindo aí, essa nova geração, essa geração... Y? Y, não sei qual que é Z, essa não geração sei qual nossa geração. de agora. Mas Eu essa não sei nem geração, qual que era a minha. Eu pesquisei esses dias. Amiga, agora essa geração esqueci. tá vindo com tudo isso que eu falei pra vocês É de pra eles, eles não têm informação barreira na de ponta da gênero, né? língua. Essa geração tá vindo com tudo na ponta da língua. E eles não vão aceitar mais o eu não sabia como resposta. E vão cobrar muito nosso o que a gente tá fazendo pra mudar essa realidade. Então a gente precisa muito construir uma sociedade pra essa geração que tá vindo aí e que essas pessoas não sofram tantas violências como as mulheres no passado sofreram, quanto essas mulheres trans também no passado sofreram, né? E que a gente possa construir uma sociedade melhor para essa geração, sabe? E essa geração, falando sobre política, eles querem se conectar muito. Então, os líderes do futuro... Eu adoro política. Os líderes do futuro são os líderes que já se conectam com essas pessoas, são líderes que têm uma empatia maior, né? Que tem uma empatia maior, que são pessoas que passaram por situações na pele e que não querem que outras pessoas passem pela mesma situação. Pessoas que já sentiram na dor, sabe? E não tem escola melhor do que experiência de vida, do que vivência, né? Então, os líderes do futuro têm que estar conectados com isso. Exato, porque você Tem só que vai estar conseguir conectado fazer com a diversidade. algo melhor para uma comunidade, para chegar a um pouco menor, para abranger mais. Mas você estando lá. E você representar pelos seus pares. Senão você não consegue. Aí você vai abrir boca, vai abrir boca, vai abrir boca e vai ser barrado. Sim. Você só vai conseguir fazer uma mudança você estando, de fato, sendo representante das pessoas que você acredita, naquilo que você acredita. Sim, é verdade. E nós estamos gatinhando para isso, né? Um dia a gente chega lá. Mas você é uma mulher inquieta, nunca vai parar, né? Vai Não, querendo não sempre pode evoluir parar. mais. A gente não pode parar, a gente tem que continuar até a gente alcançar, né, de fato, os nossos sonhos, né? Então, se você tem um sonho também, não desista dos seus sonhos, lute até o final, acredite no seu potencial de realização, porque isso é muito importante. Quando a gente acredita em nós mesma, né? Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? E esse amor próprio não é trabalho fácil, né? Não é romantizado que nem a sociedade vende. Ai, se ama, não. Amor próprio é trabalho diário. A prática de se amar, de se cuidar, de se libertar de amarras criadas por quem tem medo de liberdade, né? E seja você, seja feliz, se empodere, fale, ame, viva. Quando porque puder, a vida empodere é uma outras só. pessoas Com também, certeza. porque isso empodera a gente também. É verdade, né? é verdade. A gente está chegando agora no final. E eu queria que você deixasse uma frase, se fosse para você falar uma frase que pudesse impactar. Se eu tivesse só eu, você e a Jaque no mundo agora, o que você falaria? Eu falaria pra vocês brilharem, brilhem muito, porque conforme você brilha, inconscientemente você dá permissão para as pessoas fazerem os mesmos. E conforme você se livra dos seus medos, a sua presença automaticamente libera os outros. Aí sim, hein? Então, gente, obrigada. Por isso que eu sou sua fã, Brunella, eu sou apaixonada por você. Desde que eu te vi, eu te acompanho, falei,
Meu Deus, essa mulher me liberta e me empodera também. E eu quero ser uma Arrasou. multiplicadora como você também, que as pessoas olhem pra mim e também Pra se política, sintam, Jaque. se sintam livres também, né? Que brilhem também, né? Que o nosso brilho ilumine as outras pessoas Sim. também, que ela possa colocar o brilho delas pra fora. E assim, se antes eu acho que você recebia muito olhar de reprovação, de julgamento, eu imagino que agora você receba muitos olhares assim de admiração, Uau, sim. admiração, né? Porque eu vejo assim que as pessoas olham pra você com admiração, né? Você é uma mulher que conquistou isso e eu acho que acaba conquistando isso também para as pessoas que se identificam com você, né? Arrasou, Com sim. seus pares. Então, fiquei muito feliz da sua presença hoje. Vou assistir várias vezes porque todas as suas falas aqui me tocaram muito. Achei maravilhoso. Eu agradeço. incrível. Gratidão, Obrigada. gratidão, Eu agradeço meninas. de verdade Tamo mesmo. juntas. E estamos aí pros próximos passos. E não Temos- esqueçam, hein, pessoal, seja você um agente de transformação na sociedade. Obrigada.